Havia um escritor chamado Émile Zola. Havia outro chamado Sartre, havia outro chamado não sei o quê. De repente, esses escritores, ou seja, com uma identidade profissional clara, com um ofício claro. Émile Zola era um escritor, Zola era um filósofo, professor de liceu, inclusive. E nenhum deles era intelectual na medida em que estavam inseridos e definidos pela divisão sociológica do trabalho, pela divisão intelectual do trabalho. De repente, o senhor Émile Zola sai dessa categoria e se transforma no intelectual. Quando ele vai para o jornal do Clemenceau, escreve o J'accuse e, com isso, cria para todos os tempos um modelo do intelectual engajado. Ou seja, o que ele fez? Ele se meteu com o que não era da conta dele. No tempo da ditadura militar, os padres, que em vez de ficarem rezando missa, ficavam fazendo guerrilha. Esses padres eram intelectuais, na definição. Se dependesse dos militares, padre não faria outra coisa senão fazer missa. Eles resolveram ser sartreanos nesse sentido. Ce sont mêlés de ceux qu'on ne regardait pas. Guerrilha não é tarefa de padre. Padre tem que fazer outra coisa. Então, o cientista nuclear no Brasil, César Lattes, que tinha posições, era um físico que tinha posições de esquerda, no momento que ele começou a assinar manifestos pró-paz, ele começou a se meter com aquilo que não era da conta dele. Ou seja, ele rompeu o esquema rígido, burocrático da divisão intelectual do trabalho. Ele saiu da esfera institucional, da esfera profissional, e entrou na esfera pública, passando a defender publicamente, na esfera pública, causas humanitárias que transbordavam os limites da divisão social do trabalho. No caso do Brasil, eu diria que sim, que foi mais ou menos isso. Eu acho que os intelectuais têm uma vocação de universalidade, que eles estariam traindo essa vocação de universalidade se eles violassem os direitos humanos ou defendessem causas incompatíveis com os direitos humanos, inclusive a invasão, a tomada de posição contra a liberdade religiosa no caso dos cultos afro-brasileiros. Ou, mais recentemente, nós estamos aqui numa casa que ouviu falar numa coisa chamada mensalão, eu suponho, e o silêncio dos intelectuais, no sentido do Adalto Novaes, eram aqueles intelectuais que estavam fazendo o quê? Enquanto um escândalo daquela proporção estava acontecendo, eles se calaram, eles silenciaram. Eu acho que não deveria. O verdadeiro intelectual, qualquer que seja o seu partido político, não teria o direito de silenciar. É uma opinião muito pessoal. Eu sei que é a sua opinião também. Boa noite. Boa noite, meu nome é Felipe, eu trabalho aqui no Senado. Recentemente foi divulgada aí na imprensa uma pesquisa de opinião realizada na Grã-Bretanha, ali entre aquelas pessoas que vieram das ex-colônias, ali pessoas de variadas formações religiosas, né, muçulmanos, hindus, e constatou-se que a maioria dessas pessoas gostaria ali que na sociedade, que ali na discussão das ideias entrasse o cristianismo, assim. Gostariam, manifestavam que a religião do local onde estavam servisse para guiar os assuntos da sociedade. Ou seja, as pessoas gostariam que alguma religião servisse para guiar a sociedade, mesmo que não fosse a deles, a religião local, nesse caso. Inclusive, nesse caso específico, existe uma senhora na Grã-Bretanha, eu não me recordo o nome dela agora, ela faz questão do Islã, é muçulmana, mas também faz questão do Estado laico. Ela fundou lá a Associação dos Muçulmanos em favor da democracia constitucional. Isso acaba sendo um pouco uma voz que clama no deserto. Eu fico me perguntando, assim, por que outras manifestações da civilização parecem não concordar muito com essa ideia europeia, ocidental, de Estado laico, religião no foro íntimo? E à medida que essas diferentes manifestações, assim, diferentes ideias do que deva ser o Estado junto à religião, vão convivendo, assim, no que isso vai dar, assim? O senhor tem alguma ideia a respeito? Obrigado. Não, infelizmente eu não tenho ideia. Felizmente, talvez, né? Que eu ficasse meio assustado com
com que a gente pode vislumbrar no horizonte. Desculpa. Eu acho que se essa não é uma ideia etnocêntrica, essa ideia do universalismo, não. Eu acho que é importante dizer, não é que a Europa está impondo seu próprio sistema de valores, baseado na universalidade, a outros países baseados em outro sistema de valores. Eu acho que a ideia, nesse caso, eu não hesitaria em nenhum momento de proclamar que entre uma tradição religiosa como a tradição de certos países muçulmanos, que torna obrigatória a mutilação clitoridiana da menina, e uma ideia e outro tipo de valor que nega da maneira mais radical a legitimidade dessa prática, eu não aceito, não posso aceitar, existencialmente eu não posso aceitar a alegação que depende da cultura. Você tem que respeitar, não pode aplicar às sociedades singalesas os critérios que são válidos para a sociedade europeia e ocidental. Eu não acho que seja europeu, não acho que direitos humanos nasceram na Europa, mas tem uma validade que não é restrita apenas à Europa. Senão a gente estaria confundindo duas categorias importantes, o conceito de gênese e o conceito de validade. O fato da Declaração dos Direitos Humanos ter nascido na França, no final do século XVIII, numa assembleia, proclamada por uma assembleia burguesa, não significa que esses valores, que a Declaração Universal do Direito, Declaração des Droits de l'Homme, sejam válidas apenas num contexto burguês. Eu acho que tem valor universal. Então, a ideia europeia que condena a mutilação clitoridiana é mais universal e me autoriza a mim, enquanto membro de uma cultura ocidental, a considerar bárbara e essa prática. É etnocentrismo de minha parte? Pode ser que seja, mas eu não posso pensar de uma maneira diferente. Boa noite, meu nome é San Diego. Eu gostaria de perguntar para o senhor, Rony, o seguinte, no Brasil, apesar de termos casos isolados, como de Piracicaba, nós somos felizes por sermos um Estado laico. Nós temos liberdade de culto. Um exemplo é a nossa cidade, Brasília, que tem dezenas de religiões. E nós temos também dezenas de interpretações do Evangelho. Nós temos igreja evangélica de homossexuais, igreja evangélica de lutadores, igreja evangélica de roqueiros e várias vertentes de outras religiões. Nós temos o espiritismo, o umbandismo. Então, ou seja, a minha pergunta era, já que nós temos esse bom exemplo no Brasil, para o mundo, do nosso Estado laico, a nossa esfera diplomática, junto à Organização das Nações Unidas, não poderia se fazer uma campanha internacional para que todos os países e todas as nações do mundo se tornassem um Estado laico? Essa é a minha pergunta. Olha, eu tenho a impressão que se você acompanhar as discussões, os debates que se realizam na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, você vai ver como é difícil isso de acontecer. Porque representantes de vários países, de várias culturas, cada um defendendo o seu próprio conceito de direitos humanos. Então, você tem um conceito, por exemplo, asiático, o chamado conceito asiático de direitos humanos. Segundo certos representantes chineses, por exemplo, de outros países asiáticos, a ética chinesa, digamos, é baseada no conceito confuciano da solidariedade, da família, a prevalência dos valores coletivos sobre os valores individuais, etc. E, portanto, não consideram aceitável a visão universalista que inclui o Estado laico, sustentada pela Europa, porque acham que é uma imposição que reflete exclusivamente os valores e prioridades europeias e não tem nada a ver com uma sociedade socializada por Confúcio. Então, essa discussão é uma discussão interminável. Tem até gente, honestamente, eu já encontrei uma vez uma indiana nacionalista, rábida, furiosa, que defendia a prática que foi abolida pelos ingleses na Índia, das viúvas serem incineradas na fogueira junto com quando seus maridos estavam sendo cremados.
seria uma imposição, o contrário, seria uma imposição unilateral de valores válidos exclusivamente na Europa. Esses valores nasceram na Europa, mas, a meu ver, são universais. Isso inclui o Estado laico. O Estado laico é uma grande, a meu ver, é uma grande conquista da civilização. O fato de ter nascido na Europa, no Ocidente, é um acidente, né? Não invalida, nem sequer relativiza o alcance universal desse preceito. Professor Rouanet, que dizer de um país laico que tem na sua ritualística institucional, na abertura das sessões do Congresso, uma referência explícita a Deus? E a segunda questão que eu queria colocar, se não é preocupante, o senhor como cidadão esclarecido, o fato de, a gente sabe que a Igreja Católica foi que iniciou isso, acho que ainda no início do rádio, quando começou a ter algumas emissoras de rádio, mas isso se acirrou recentemente, de uma forma que agora tem igrejas que têm redes, e aí também a Igreja Católica reage, também procura a sua própria rede, e aí também a TV vira púlpito eletrônico, aluga-se, e isso, onde isso pode dar? Quer dizer, isso não é um caminho perigoso, isso não é uma tendência perigosa? É que a gente, né, é um problema difícil de resolver. A gente tem a sensação de estar andando em círculo, porque esse tipo de pergunta aflora o tempo todo, porque é insolúvel. Insolúvel. Se nós acreditamos, eu só posso repetir o seguinte, se nós acreditamos na democracia, se nós acreditamos na Constituição, eu não posso imaginar nenhuma possibilidade democrática de impedir um canal de televisão de defender ideias religiosas, seja de qualquer coloração possível. Eu acho que seria uma violência antidemocrática. Seria uma maneira de... Eu, pessoalmente, concordaria, tenho uma certa aversão, até intelectual, a certas formas de proselitismo religioso, mas eu tenho que repetir essa frase erroneamente atribuída a Voltaire, não foi Voltaire, mas é atribuída a Voltaire, em que ele dizia para o inimigo dele o seguinte: não acredito com uma única palavra do que... Não concordo com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a última gota do meu sangue o teu direito de dizê-lo. Eu acho que isso continua sendo a essência do Estado Democrático de Direito. Eu fiquei muito entusiasmado com a sua defesa da democracia. Mas eu tenho visto discursos diferentes sobre a democracia. Alguns entendem que democracia é capitalismo, é economia de mercado. Outros entendem que democracia é uma visão mais social, que não hajam excluídos, essa que seria a verdadeira democracia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre democracia. E também lhe perguntaria se lhe parece que é possível existir espiritualidade, e até profunda, mas sem religião. Olha, eu conheço até uma religião ateia. Tem tanta espiritualidade que é ateia, chama-se budismo. E ninguém pode negar a espiritualidade ao budismo. Então, eu acho que sim, é possível. A espiritualidade a gente pode encontrar até espiritualizando a matéria. Existe qualquer reflexão mais profunda sobre o destino do homem, as perguntas que só os grandes filósofos e as crianças muito pequenas fazem: quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou? Isso é espiritualidade, isso é uma reflexão sobre o transcendental, sobre o que não está imediatamente ligado ao aqui e agora. Agora, existem várias definições de democracia, seguramente existem. Provavelmente a gente vai encontrar a melhor compreensão da democracia no discurso de Péricles, sobre a democracia ateniense. Por que a democracia ateniense era melhor que o regime político praticado pelos persas, por exemplo. Então, é um discurso, se não me engano, em Heródoto, que é reproduzido em Heródoto, e eu acho que vale a pena. E se recuar até a Grécia for um recuo grande demais no tempo, por que não
Gettysburg Address do Lincoln, o governo do povo, pelo povo, para o povo. Que me surgiu assim, uma ideia interessante a respeito da pluralidade das coisas. Nós temos pluralidade de religião, pluralidade de crenças, várias pluralidades. Em que momento a gente pode perceber que a sociedade está preparada para entender essa pluralidade e que não seja tendencioso a seguir um caminho até então perigoso? A sociedade já está preparada. No momento em que existe voto, ela tem a possibilidade de exercer seu bom senso, seu discernimento, pode fazer mais escolhas, mas as pessoas mais cultas do mundo fazem as piores escolhas. Na época, no auge do nazismo, quando os primeiros campos de concentração já estavam sendo criados no nazismo, os professores de filosofia da Alemanha toda estavam fazendo seminários sobre Platão. Cultíssimo, cultura não se pode negar, mas precisa algo mais, precisa o debate, precisa a comunicação política, precisa eventos como esse, em que as várias opiniões são contrastadas, são contestadas. Precisa o que o Habermas chama, e o Appel chama, uma sociedade comunicativa universal. Eu preciso apresentar argumentos refutáveis. Se as coisas que o professor diz não forem refutáveis, são completamente desprovidas de sentido, não tem valor nenhum. As opiniões sobre democracia, por exemplo, podem ser muito ingênuas, mas eu ouvi as coisas mais inteligentes sobre a democracia, ouvi de pessoas humildes, de pessoas simples. Em compensação, o contrário também acontece. Pessoas extremamente cultas dizem... tem opiniões fascistas. Professor, eu trabalho no Senado e sou agnóstico, mas tenho muito contato com os parlamentares e inclusive religiosos. E o que tem me aparecido nos últimos tempos, que me parece acontecer nos últimos tempos, é que há uma confusão entre Estado laico e Estado ateu. Os parlamentares religiosos acham que o Estado laico é um Estado ateu, e não é. Há uma diferença conceitual, e aí eu gostaria que o senhor fizesse um pouco de reflexão sobre isso. Bom, mas isso me parece totalmente evidente, que o Estado laico é uma coisa e o Estado ateu é outra coisa. A democracia é sempre laica. Quando não é laica, ela tende a se transformar numa coisa diferente da democracia. E isso não significa necessariamente Estado ateu, embora o ateísmo seja uma das correntes de opinião que tem liberdade, tem legitimidade para funcionar num Estado laico. O Estado laico, desde que certos limites constitucionais de ordem pública, etc., não sejam transpostos, cada um de nós tem direito de exprimir opiniões de qualquer religião e mesmo opiniões de caráter não religioso, opiniões ateias. Existem, na prática, um país como os Estados Unidos, por exemplo, onde a religião é quase que um imperativo moral, todos têm que ser religiosos ou dizer que são religiosos, então, provavelmente, o ateu é discriminado. Você tem um autor como Richard Dawkins, por exemplo, que tem escrito, e Christopher Hitchens, que tem escrito abundantemente sobre a religião, contra a religião, em defesa do ateísmo, usam justamente esse argumento. Por que os ateus são discriminados? Existe uma discriminação contra os ateus. Não é uma discriminação contra católicos, ou contra budistas, ou contra islâmicos. É contra ateus. E isso é um absurdo. Também é uma violação dos direitos constitucionais dos ateus. Professor, boa noite. Meu nome é Samir, eu sou administrador de empresas. Na verdade, eu queria ver uma opinião do senhor de toda a experiência que o senhor já teve aí trabalhando e estudando. Como é que o senhor vê o Brasil hoje e que conselhos e orientações o senhor daria
em termos, se fosse consultado por um próximo presidente da República, que cuidados ou pontos positivos e negativos, que cuidados ele deveria ter nas suas atitudes que ele estivesse pensando em tomar? Usando toda a experiência sua. Infelizmente, eu não posso responder essa pergunta. Eu não acredito que a experiência sirva para grande coisa em certas ocasiões. E talvez o único conselho que eu teria tentado a dar é dizer, não peça conselhos a ninguém. Exatamente. Posso? Mais alguma pergunta? Vamos agora. Boa noite a todas e todos. No contexto desses direitos universais, até mesmo o repúdio que seria impossível não sentir a certas práticas, como cremação de viúvas junto com seus maridos falecidos, como o senhor citou, né, ou abandono de recém-nascidos por certas tribos indígenas. Até que ponto isso possibilitaria ou legitimaria uma certa influência ou interferência de nossa parte em outros povos, ou se de forma alguma permitiria isso? Essa é uma angústia de mesa de bar de estudantes de antropologia, se o senhor puder comentar um pouco. Perdão, eu não sei se eu entendi perfeitamente. Até que ponto esse repúdio a certas práticas, o respeito a esses direitos universais, permite interferência em outros povos? Olha, entre os direitos universais existe o direito à tolerância por parte dos outros. Quer dizer, a sociedade brasileira tem 1000 práticas que são consideradas injustas, ilegítimas, etc., por outras nações. Eu tenho o direito de defender a minha posição. Eles têm o direito de defender a posição deles também. Então, eu não acho que o argumento do respeito a todas as culturas seja um argumento geralmente válido. Existe uma hierarquia entre culturas. Alguns antropólogos acham que basta que uma prática seja culturalmente aceita, que essa prática existe uma corrente de antropologia chamada a corrente funcionalista. Você estuda antropologia, né? Então você conhece os funcionalistas, os antropólogos, Radcliffe, Brown, etc. E essa corrente funcionalista, geralmente caricaturando um pouquinho, mas não demais, acho que qualquer prática existente é funcional. Então, quando Florestan Fernandes escreve um livro sobre a função social da guerra entre os tupinambás, ele está admitindo, nessa época ele é um marxista. Existe um Florestan Fernandes marxista, pré-marxista. Nessa época ele não é ainda marxista, mas ele era claramente funcionalista. Ele defendia a tese de que a guerra, sim, preenchia uma função social. Então, a poligamia preenche uma função social, o canibalismo preenche uma função social. Então, se a gente for levar a sério demais essa coisa da respeitabilidade universal de todas as culturas, isso torna até o diálogo sobre práticas, sobre culturas impossíveis. Porque eu tenho que respeitar, eu acho que a gente não tem que respeitar coisa alguma. A gente tem que respeitar o direito adulto que qualquer pessoa adulta tem de defender suas opiniões. Então, eu estaria disposto a discutir com alguém que considera válido esse exemplo que eu dei, a mutilação clitoridiana da menina. É uma ideia que me repugna profundamente, mas eu aceitaria que alguém, um representante dessa cultura, defendesse essa opinião, desde que ele aceitasse a minha opinião também, contrária a essa prática. Então, eu acho que essa que é a ideia da universalidade da cultura. O respeito à cultura como tal, a cultura alheia como tal, não me parece que seja a melhor maneira de respeitar a inteligência do meu interlocutor. Eu o trato como trataria um menor de idade. Eu quero tratar como um adulto, capaz de ter opiniões de adulto e capaz, portanto, de argumentar em defesa de suas posições. Enquanto que a atitude do respeito é uma atitude paternalista. Eu estou respeitando uma criança, eu respeito uma senhora ao atravessar uma rua. Eu estou infantilizando, é uma atitude infantilizadora. Eu quero tratar o nativo de outra cultura como um adulto, como um interlocutor. E eu só posso fazer isso não respeitando, mas argumentando.
bem. Aqui, por favor. Aqui. Eu sou Letícia, minha formação é em filosofia e eu sou servidora da Secretaria de Educação do DF. Você é seguidora, perdão? Servidora da Secretaria de Educação do DF. Certo. E eu queria insistir um pouco, estou com medo de ser repetitiva, mas ainda não está claro para mim. E queria insistir um pouco na colocação que ele lá na ponta colocou sobre os trabalhos no Congresso começarem com orações, por exemplo. Ou eu várias vezes dentro da escola, tanto já vi as crianças rezando, quanto já vi as reuniões com a direção começarem com a Bíblia em cima da mesa e não resultarem em coisas muito diferentes que citações da Bíblia ao longo de uma reunião inteira. E a minha pergunta vai no sentido de... O senhor falou muito do direito de cada um se expressar, mas tem a diferença entre o indivíduo que está ali se representando e o indivíduo que está ali representando o Estado. E até onde vai o direito de um, até onde vai o direito de outro, né? Quanto essa voz está ali falando o que pensa, quanto essa voz está ali representando o Estado. Eu, em muitas situações, me senti violentada. A questão do preconceito não está, né, e da discriminação não está só nos Estados Unidos. Em muitas situações eu me senti discriminada por estar me posicionando, pedindo uma visão da Constituição, ou pedindo uma visão... Não, esse problema que você está colocando é um problema que aflige todas as pessoas que têm um cargo público. E nós, enquanto diplomatas, Ronaldo, frequentemente nós tivemos esse dilema. Né? Certas posições assumidas pelo governo brasileiro, que era um governo militar, na época que nós entramos no Itamaraty, ou passaram a ser logo depois, eram posições que nos eram repugnantes. Então, esse problema que você sente quando entra numa sala de aula e vê a professora rezando o Padre Nosso, começar a aula rezando o Padre Nosso, você sabe que é uma violação da normalidade constitucional, você sabe que o Estado deve ser laico, que a escola deve ser laica, portanto, a sua vontade é brigar com a professora, e você não o faz porque você... Então, não há... Você tem que agir, quer dizer, se a sua indignação for muito grande num certo momento, você não puder aguentar, você dá um grito, dá um berro, né? Talvez você perca talvez não seja muito prudente. Bom, eu estava dizendo que não dou conselhos, eu acabo de dar um totalmente imoral, né? Fazendo você perder seu emprego. Desculpe. Bem, vamos chegando agora aos momentos finais, mas eu queria aproveitar. A intenção desse fórum é constituir um núcleo de reflexão, um centro de pensamento crítico. E aqui entre nós está o senador Cristóvão Buarque, que eu chamaria hoje, porque é um grande defensor justamente de um centro de pensamento crítico. Ele vem se batendo por isso. E eu pediria, então, o senador Cristóvão Buarque que fizesse aqui uma saudação final ao nosso Rouanet. Por favor. Eu convidaria o Cristóvão Buarque para vir fazer da mesa aqui uma saudação ao Rouanet. Faça dessa mesa uma tribuna. Eu tenho quase, 50 anos de professor, mas jamais eu dou uma aula sem preparar. E aqui eu me sinto absolutamente despreparado pela surpresa, mas honrado por ter sido chamado para falar. Vou sugerir que você fale sobre esse tema que a moça colocou. Que eu peguei, que tá ela bom. chega numa sala de aula e a professora começa rezando o Padre Nosso. Eu vi. Mas honrado de estar aqui. Por quê? Porque o Senado praticamente não tem isso. O Senado é um lugar em que a gente termina se embrutecendo nos debates dos pontos e vírgulas das leis. Tem 2 fóruns que, a meu ver, são positivos. Esse aqui e um liderado pelo senador Collor. Nas segundas-feiras, ele reúne um grupo de pessoas para discutir política externa. E de uma maneira muito criativa e independente. Esse aqui eu tenho mais esperança ainda, porque é mais amplo, porque vai discutir o Brasil, porque vai discutir o mundo, vai discutir mudanças. E, além disso, permite debate como esse aqui que nós estamos tendo. E sobre o seu assunto,
Eu acho que a sugestão do Rouanet é muito boa, de você dar o grito. Mas não o grito no sentido vocal. A reação que você pode ter ao discutir o assunto com outras pessoas da sala. Se você é aluna, com o colega, se é mãe, com as mães e os pais das outras crianças. Agora, procurando o quê? Aí é que vem a dificuldade. Procurando reunir, eu gostei quando você disse a pessoa que tem um cargo público e a pessoa que é privado. Mas tem uma coisa mais ampla. É tentando reunir, isso o Rouanet conhece bem, a liberdade e o direito puramente individual e a liberdade e o direito que vem de uma coletividade, com seus valores comuns, em que você, para manifestar sua liberdade, você fere os direitos, a moral, inclusive, do conjunto das pessoas. Peguemos a ideia do Padre Nosso. Claro que você rezar o Padre Nosso fere os interesses individuais de judeus, de muçulmanos, de ateus, que não vê razão de ensinar isso às crianças. Ao mesmo tempo, você proibir ao rezar o Padre Nosso, você pode ferir a coletividade católica, que eu acho que não é nem mais o caso brasileiro de ter isso. É o caso em países muçulmanos. Mas como é que resolve isso? Aí é dizer, a escola é laica. E cria um lugarzinho dentro da escola para quem quiser ir rezar o Padre Nosso, ir rezar o Padre Nosso. No outro lugar, quem quiser ir ler o Corão, vai ler o Corão. Eu não vejo outra razão da gente casar o respeito ao direito individual e o respeito a um sentimento coletivo. Eu não vejo outra maneira. E isso vale não só para esse caso, isso vale para quase tudo. Quase todo comportamento individual, desde que a gente pratique essa coisa maravilhosa que é o direito individual, que deixemos de ser massa, como fomos até o Renascimento, em que as pessoas eram massa, não havia esse problema individual. Todo mundo rezava mesmo o Padre Nosso. Então esse problema não havia, todo mundo pensava igual. Mas desde que a gente descobriu e construiu o sentimento positivo do indivíduo, eu não usei a expressão individualista. Usei o indivíduo, a descoberta do eu, com o direito a ser eu, cada um da gente. E esse é um direito sagrado. Desde que a gente descobriu isso, que vem a contradição entre o eu e os outros ao lado. E, às vezes, por mais próximo que você esteja, tem interesses conflitantes, tem visões diferentes. Só tem um jeito, é respeitar e criar espaços para os eus do mundo inteiro. E juntar os eus mais próximos para aquilo que for possível. Mas eu quero encerrar dizendo da satisfação de estar aqui, de lamentar não ter chegado mais cedo, porque eu não conseguia sair lá do gabinete em diversas conversas, uma das quais aqui o Tagore, que é um editor no Distrito Federal, e que está querendo trazer para você uma ideia da Feira Internacional do Livro de Londres, que ele quer levar um grupo daqui, como levou para a feira agora de Nova York, um verdadeiro milagre que ele fez. Eu não cheguei antes, mas eu quero estar aqui nas segundas-feiras, porque esse é um fórum que pode tirar coisas muito positivas. E quando eu digo coisa positiva, não é um pensamento único, não. Não é um consenso. O consenso, às vezes, leva a desastres intelectuais. Como, aliás, aproveito para fazer a crítica, eu acho que foi o consenso que a diplomacia, e aqui eu estou com diplomatas, que a diplomacia conseguiu na Rio+20. Conseguiu, diplomaticamente, reunir um documento tirando uma porção de coisas boas. Aí todo mundo chega ao consenso. Quando eu acho que a gente deveria ter levado uma posição, feito alguns consensos, mas ter assumido o que eu acho que, inclusive, vocês chamam na diplomacia de direito de divergir. Então, deixava claro, esses itens aqui, nós não chegamos a um acordo. Isso não é fracasso. Não é fracasso. Eu considero mais fracasso se abrir mão de princípios para chegar a um documento do que você fazer um documento aberto. Esse tinha que ser aberto, não dava para fechar.
É muito cedo ainda para você fechar um pensamento que unifique um projeto humano, um novo conceito de progresso, o respeito à natureza, o desejo do consumo. Ainda é cedo. Podia ser deixado pontos abertos. Aqui eu não defendo que se chegue a um documento propositivo, mas que traga essas contradições, fazendo com que a gente pense as mudanças. E eu parabenizo Jerônimo por estar liderando isso e parabenizo também o presidente do Senado, Sarney, que está dando esse espaço para que você coordene com a liberdade de pensamento que você tem.